acabou de assistir um lindo clipe na voz da cantora Wanda, uma mulher cheia de graça, uma mulher cheia da presença de Deus, que eu tenho essa honra também de conviver aqui na nossa cidade Imperatriz, louvando e adorando a Deus. Você, cantor, quero te convidar mais uma vez para você fazer parte dessa transmissão que está sendo uma bênção para a glória de Deus em toda a cidade, em todas as nossas vizinhanças aqui da nossa cidade de Imperatriz. Eu quero te fazer um convite. Você pode estar acessando aqui também as nossas plataformas digitais que vai estar disponível para você estar assistindo toda essa programação. Deus venha abençoar a tua casa, viu? Não se esqueça que você é instrumento de Deus na terra. Esse programa, a Expressão do Louvor, veio para ser aquele cantinho, para você ter aquele momento de adoração, de dizer que Jesus é bom. Você vai ter a sua participação aqui no nosso programa, a Expressão do Louvor. Imperatriz TV, canal 4.1, a Sailândia TV 5.1. Você é o nosso convidado, não fique de fora, você é o nosso convidado todo especial. Agora vamos estar assistindo um lindo testemunho para impactar a tua vida, para você ver ficar forte, para você ficar mais cheio da presença, para você se sentir abraçado, porque Deus ainda opera milagre, porque Deus ainda ressuscita sonhos. Você que perdeu seus sonhos, você que diz que não tem mais jeito, eu quero te falar. Para Deus nada é impossível, mesmo que aos teus olhos você venha enxergar que é o fim da linha, que é o fim da jornada para você. Eu quero te dizer, não acabou. Deus ainda ressuscita sonhos. É isso mesmo, Deus ressuscita sonhos. Não se faça que você não é capaz, não diga que você é capaz, não diga que você não vai conseguir, porque Deus está contigo, Deus está nessa caminhada. Eu quero te dizer, Deus está na tua história. Nada para Deus é impossível. Vamos assistir esse lindo testemunho. Fica conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, graça e Pai a todos que estão nos escutando. Aqui quem vos fala é a cantora Rafaela Santiago. Eu tenho origem pernambucana. Sou do interior de Pernambuco, chamado Palmares, e hoje eu me encontro no estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí. E o Senhor aqui tem reservado muitas coisas para mim. Eu estou aqui um pouco hoje para contar um pouco sobre a minha história. E como começou o meu trajeto, o que foi que eu enfrentei, o que foi que eu passei. E eu estou aqui para contar um pouquinho agora exatamente para você. Eu comecei a louvar aos 6 anos de idade. Os meus pais, eles já eram evangélicos e eu era aquela criança pidona que gostava. Eu nunca tive medo de nada, nunca tive medo de estar cantando, de fazer. Eu era muito arteira e eu sempre pedia para louvar, sempre pedia e ninguém nunca me dava. Nesse dia tinha um culto de oração na igreja e eu me lembro como se fosse hoje, era uma terça-feira o culto de oração. E o irmão que estava dirigindo, o presbítero, nossa, eu abusei muito ele para ele me dar essa oportunidade assim. Irmão, eu quero cantar. Irmão, eu quero cantar. Mas eu abusei tanto, que ele disse, tá bom, eu vou deixar você cantar. Fica quietinho aí. E ele deixou. E daí eu cantei aquele hino com muito louvor, com a da Cassiane. Na época tinha estourado, ela tinha acabado de lançar. E daí eu comecei a cantar a capela mesmo, Deus é um regente. De repente, quando eu vi, a igreja estava tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha 6 anos, mas eu lembro isso fresquinho na minha memória. E daí todos viram, a partir daquele momento, todos viram que Deus tinha algo especial na minha vida através do louvor. E foi gratificante para mim, porque depois desse dia eu não precisei mais pedir oportunidade para cantar. Eles aleatoriamente já começaram a me dar. E daí eu fui crescendo, minha mãe começou a investir, não investir financeiramente, mas ela começou a impulsionar o que ela pudesse fazer para mim estar cantando, os grupos de louvor, levar para ensaio, colocar em um grupo infantil, gesto. Então ela fazia, ela me incentivava eu na área do louvor, na casa do Senhor, que é isso que muitos pais hoje precisam fazer com seus filhos. Os meus fizeram e eu agradeço a eles todos os dias por isso. E muito nova, eu já tinha uma grande responsabilidade de ser solista oficial da comissão. Eu nunca
nunca gostei muito de estar cantando em jovem, adolescente não. Mas eu cantava, eu era solista da comissão e eu fazia questão. Na época eu estudava em escola integral, era o dia todo. Mas quando dizia assim, a comissão vai sair, vai viajar, eu não queria nem saber. A diretora da escola era muito rígida, ela não deixava a gente sair fora do horário. Então o que eu fazia? Eu pegava minha mochilinha, pedia perdão, Deus, eu sei que eu tô errando, porque eu vou sair antes da aula terminar, mas eu quero ir porque eu quero ir fazer tua vontade. E eu saía fugindo pelos terrenos que tinha atrás da escola e ia embora com a comissão louvar o Senhor, fazer a vontade de Deus. E fui crescendo. E daí surgiu as promessas. E um dia, quando eu tinha 12 anos, o Senhor falou fortemente comigo. E justamente no aniversário do ciclo de oração. E Ele disse que tinha me chamado desde o ventre da minha mãe. Eu tenho uma história que minha tia conta, minha mãe também, que quando eu nasci, eu morri e ressuscitei. Ficou resto de parto em mim, eu me engasguei com alguma coisa, eu não lembro muito do que ela falou, mas o que é certo foi que eu me engasguei com alguma coisa e eu fiquei roxinha. E minha tia fala que eles já tinham me perdido. Ela disse que de repente veio na ideia dela chupar minhas narinas, né, fazer aquela respiração boca a boca. E quando ela chupou meu nariz, ela fala que saiu um monte de coisa nojenta e eu voltei, eu dei aquele sopro novamente. E Deus, Ele me revela isso também em profecia, que Ele fala que me escolheu do ventre para uma grande obra. E que, ai de mim se eu saísse dos caminhos dEle. Que Ele me escolheu para o louvor da sua casa. E que Ele iria me dar vários dons, que através onde eu não pudesse ir, o meu louvor chegaria. E hoje eu tenho vivido essa promessa. Eu passei por muitas coisas mesmo. Mas hoje eu tenho vivido o que Deus falou naquele dia, aos 12 anos para mim. E até hoje eu tenho na Bíblia anotado o que Ele falou, a data, tudo certinho. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eu tive uma trajetória ruim, mas tudo isso foi gratificante, porque hoje eu olho para trás e digo, valeu a pena. Logo em seguida, né, eu comecei também a encorajar o meu pai a louvar. Meu pai tem uma voz muito linda. E assim, ele meio que novo na fé, ele não tinha muito, ele cantava em casa, mas quando ia para a igreja assim, não dava oportunidade. E daí eu dizia, irmão Robson quer cantar, eu ia lá no ouvido dos meus irmãos, quer cantar. E aí comecei a encorajar, a fazer esse tipo de coisa, e daí a gente começou também a cantar junto ao meu pai. E a gente participou de alguns concursos, a gente foi semifinalista, mesmo ele não querendo, o que eu admiro do meu pai é que às vezes ele não quer fazer, mas para estar ali do lado do filho, ele vai. E é algo assim que eu falo do meu pai com muito carinho, porque ele não é aquela pessoa de holofotes que gosta de câmera em cima dele. Eu já sou desprovida mesmo, quanto mais tiver isso ali eu tô fazendo. Não tenho problema nenhum com câmera. Já ele não, ele gosta mais de estar no cantinho dele, quietinho, cantar em casa, ninguém tá vendo. E quando teve esse concurso, né, era a gravação de CD. E na época isso era o meu sonho, gravar um CD. E daí o que aconteceu? Eu disse, pai, eu não quero cantar sozinha. Eu já participei de um concurso cantando sozinha e eu não passei nem pra final, nem pra semifinal. Canta comigo. E ele fez, oxe, não. Eu digo, por favor, pai, vá. E ele terminou indo. A gente ensaiou 3 louvores e a gente foi semifinalista. A gente foi pra final do concurso. E assim, todo mundo ficou maravilhado. A gente, infelizmente, só não deu porque não era tempo realmente, Deus. Mas foi uma experiência que eu vivi. E naquele dia eu passei a olhar pro meu pai com outros olhos, porque ele realmente não gosta. E daí, a gente começou a louvar, fazia parceria, cantava Elias Silva, cantava Cassiane Jarinho, Elaine de Jesus. E sempre tava ali. Sempre tava ali os dois juntos. Era uma bênção. E daí chegou a época, né, que infelizmente eu comecei a passar algumas provações que eu procurei com as minhas próprias mãos. E foi a época assim que eu mais sofri, que eu mais perdi ministerialmente, foi quando eu casei. E assim, eu fiquei um pouco parada, porque infelizmente o marido, ele não dava aquele apoio e ele me privou. Eu tive um casamento abusivo, fiquei em casa, eu posso dizer que eu fiquei em casa surpresado, porque teve um tempo que ele não deixou ver minha família, foi a época que eu mais sofri. Ele não deixou ver minha família, ele não deixava eu ir para a igreja era na porta de casa, mas ele era daquele que não gostava que eu fosse todos os dias para a igreja. E eu fui criada, minha adolescência eu não tive aquilo de dizer assim, eu vou sair com amigos para
pra comer uma pizza, pra ficar... Não, minha adolescência era casa, escola, igreja. Casa, escola, igreja. E eu fazia isso com o maior prazer. Férias, eu não me lembro de férias que eu tive que ir pra uma praia com alguém, de ter aquele momento de lazer. Minhas férias eram dentro da casa do Senhor. E eu fazia com o maior gosto. E quando eu casei, infelizmente, eu perdi tudo isso. Assim, eu já era muito convidada para louvar no ciclo da oração, eu tive que parar, então fiquei estacionada, fiquei, infelizmente, dependendo. E daí teve um momento, eu tô pulando algumas partes aqui, porque eu tô falando só da trajetória do louvor. E daí teve um momento da minha vida que precisou ter o divórcio, infelizmente, chegou esse caso, eu fiz o impossível para que isso não acontecesse, mas infelizmente estava arriscando minha própria vida. Houve um escândalo e esse escândalo ele me deixou depressiva. E novamente a família que um dia me abraçou e que eu rejeitei por conta desse casamento, não que eu rejeitei, mas por conta do casamento, que ele não deixou me aproximar da minha família, e deu a entender que eu virei as costas para ele, mas não. Mas mesmo assim a minha família, quando houve o divórcio, eles me apoiaram, eles me abraçaram, eu estava depressiva, eles trataram de mim e eu precisei trabalhar fora. Com a ajuda de alguns amigos, eu tive amigos verdadeiros que não podiam ajudar financeiramente, mas me ajudavam com apoio. E eu vou fazer de questão de citar o nome deles aqui. A Nilda hoje, que eu chamo de uma segunda mãe, ela foi uma pessoa que ela abriu as portas da casa dela, ela fez o impossível para que eu ficasse lá e me reerguesse, me reestruturasse. Ela pegou uma propriedade dela, uma lanchonete na época, e disse assim, ó, é tua, vai fazer tua vida. Eu não tenho condições, mas vai lá, tá tudo aí dentro. Só toca. E eu não precisei pagar um centavo a ela. E eu hoje falo dela com muito carinho. Também a irmã dela, Vaneide, que cuidou de mim quando eu era pequena. Eu tenho ela como uma irmã. Eu tenho ela hoje como uma irmã. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Então são amigos mais chegados que a irmã. A Elisana, ela foi quem abriu as casas. Quando eu estava nesse processo de divórcio, ela abriu as portas da casa dela. Me colocou dentro. Ela falou, você só sai daqui quando você estiver empregado, quando você estiver bem. Fora disso, eu não largo mão de você daqui. E é uma pessoa que até hoje nós estamos juntos. Então, assim, são pessoas que chegaram assim na minha vida e ficaram. Eu costumo dizer que eu tenho 10 dedos, mas não são 10 que chegam meus amigos verdadeiros. Eu tenho um gênio um pouco difícil. Eu digo que só gosta de mim realmente quem estão do meu lado. Porque esse gênio meu às vezes atrapalha. Tem pessoas que não gostam do meu jeito porque eu sou muito sincera. Então eu devo muito à minha base, que são minha família, a esses meus amigos, que foram eles que chegaram nas piores horas e não me abandonaram e me acolheram. E eu sou grata a Deus por tudo isso. Tenho algumas amizades também, indiretamente, a Brunelli, a Gláucia, que elas também, cada uma com seu jeito, elas contribuíram para o meu crescimento espiritual, para a minha restituição. Eu digo que eu sou parecida com a Fênix. A Fênix, ela se reergue das cinzas. E eu fui dessa forma, porque eu fiquei totalmente na lama, destruída, desacreditada, humilhada. Aconteceu, eu não vou citar agora aqui, não vem ao caso, mas faz parte do meu testemunho. Aconteceu um fato na cidade pequena de interior, todo mundo conhece todo mundo. E esse fato foi o que abalou, que foi o estupim para que viesse o divórcio. E muitas pessoas não desconhecem desses fatos e às vezes querem julgar a tua pessoa. E daí quando eu estava bem sólida, já firme, sabe? Toda empolgada, voltando a cantar. Eu estava trabalhando no Agreste do estado. E comecei a cantar no Agreste inteiro. Era Rafaela Santiago lá, irmã Rafa pra cá, irmã. E eu não parava, eu trabalhava e cantava. Sempre foi dessa forma. E sempre consegui conciliar. Eu sempre dizia, Deus, eu quero um emprego que não me importa na tua casa. E quando eu tava bem, aí chegou um produtor, né, dizendo que queria me gravar e tal. E dizendo, vamos fazer um plano e tal. Eu falei, você dá R$500 por mês, vai dar R$5.000 a tua matriz, eu te entrego pronta num dos melhores estúdios. Revelação de Recife, que gravou a Eliane Oliveira e Amanda Vanessa e tal. E aquilo me iludia, eu disse, então vamos. E eu trabalhava na época em casa de família. E daí eu comecei a pagar. E daí, quando estava até perto de internet, esse homem me inventou uma coisa, sabe? Começou a enrolar. E interessante foi que eu indiquei outros cantores para ele.
E ele fez a mesma coisa. Ele pegava o dinheiro da gente e investia em outros cantores. Investia na esposa dele. E na época eu comecei a brigar com ele. Nossa, a gente briga. Comecei a brigar, eu comecei a ameaçar. Eu vou chamar a polícia. E teve uma vez com uma irmã, nessa determinada cidade, a gente era muito amiga. Outra pessoa aqui que eu queria mencionar, eu não sei se hoje ela me assiste, nós perdemos o contato, que é a irmã Maria Feitosa. E ela chegou a me fez. Ela era uma pessoa que ela era conselheira. Ela, quando ela me via que eu tava indo pro abismo, ela chegava: minha filha, não é assim, 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 assim. E eu tomava os conselhos dela. E ela disse assim: irmã, perca hoje para você ganhar amanhã. Eu disse: mas irmã Maria, é dinheiro suado, irmã, são 5 mil reais, eu poderia ter investido em qualquer outra coisa para mim. E ela fez: perca hoje para ganhar amanhã. Quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, já nisso. E eu fiquei com raiva dela naquele momento, porque ela me disse essa palavra. E depois eu tomei o conselho, eu digo: sabe uma coisa, eu larguei de mão. Vou largar de mão isso. Esqueci, esfriei, não quis mais cantar. Que eu cheguei a falar para a compositora, para a irmã Eliane Torres, que ela é uma compositora lá de Pernambuco, de Palmares, e ela também é muito amiga minha. E ela viveu esse sonho comigo. Quando a gente estava se preparando, ela foi lá, ela escreveu música, ela me ajudou na minha composição, ela colocou melodia que eu não sabia, não tinha experiência, tinha letra, a letra era até boa, mas a melodia não batia, ela ia lá, ela escolhia repertório, ela me dava os toques. Nessa época eu não estudava música, voz, não sabia de tom, de semi-entonação, não sabia de nada, eu era muito leiga. E ela ia lá, com toda a paciência do mundo, a gente ria, a gente brincava, a gente chorava junto. E eu quero agradecer por tudo que ela fez também. E daí eu cheguei pra ela e disse assim: Eliane, acabou esse negócio de cantar. Vou cantar só dentro da igreja. Quero saber mais desse negócio da gravação não. Isso não foi feito pra mim. O profeta que falou isso me disse: eu nunca vou aparecer na capa de um CD. Esquece isso. Eu louvando para o Senhor dentro da casa do Senhor. Falei isso com o coração ferido, angustiado. Tá bom demais. E daí foi quando eu larguei mão do sonho, abandonei. Já estava passando por esse processo, né? Comecei a sofrer algumas coisas. E daí o Senhor falou que ele era de repente na minha vida. E daí eu me afastei da casa do Senhor por um curto espaço de tempo, porque eu estava ferida. Teve isso que contribuiu, teve outra situação também. E eu quero dizer a você que está me escutando hoje: cuidado onde você toca, onde você fala, porque você não conhece a trajetória de uma pessoa. A Bíblia fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim como estáis. Eu vou te dizer uma coisa: quem trabalha na vida de qualquer pessoa é Deus. Não queira tomar posição de juiz. Ora pelaquela pessoa, porque você não sabe o que foi que ela passou. Para isso ela está ali. Muitas vezes a gente tem uma alma ferida e a gente não quer tratar. A gente prefere julgar. E eu encontrei pessoas na minha caminhada que me julgaram muito mal, mas também encontrei pessoas que me abraçaram da maneira que eu estava. Antes, meu cabelo era de todas as cores. Eu era muito vaidosa. Minha mãe sempre batia em cima, sabe? Minha mãe é daquela tradicional. Antigamente, como eu falei, eu cantava em uma comissão muito jovem. Quando eu ia pintar pelo menos uma unha de base, minha mãe fazia eu tirar na faca. Às vezes eu queria fazer escondido delas. Eu vou deixar ela ir primeiro na igreja, pinto e depois vou. Quando ela chegava, de cara que ela via naquele negócio, ela fez: ou tira ou você sai. Ou você não senta aí na comissão. Você tem que dar exemplo, você é minha filha. Nossa, aquilo eu queria morrer. Mas hoje eu agradeço a ela o que ela fez nessa época. Minha mãe foi daquele quando chegou a fase da juventude, que eu queria entrar na rebeldia, eu disse: hoje eu não quero ir pra igreja, não vou pra igreja. E ela disse: não quer ir não, então vai ficar em casa presa. Tá bom, eu não vou obrigar você a ir pra igreja não, mas você vai ficar em casa presa, eu também não deixo a chave. E eu ficava presa, eu fiquei presa, gente, até mais ou menos 17 anos, eu morria de vergonha. Tava todo mundo lá e eu lá presa em casa, porque minha mãe, ela colocava moral. E hoje eu agradeço a ela, porque eu saí da casa dela, apesar do meu casamento não ter dado certo, saí da casa dela honrada, casada. Hoje eu sou mãe de um filho, mas eu fiz as coisas tudo certinho. E hoje eu vejo amigas minhas de escola, que hoje tem a vida toda bagunçada, mas eu tive uma mãe que, acima de tudo, além de botar raiva de mim, ela orava pela minha vida e ela pedia livramento ao Senhor.
pela minha vida. Então assim, eu só quero agradecer pela vida dos meus pais. E daí veio pandemia, né, pra mim chegar hoje a gravar. Se veio pandemia, eu já tinha largado mão desse negócio de gravar. Já tinha dado errado em 2 estúdios. Teve esse golpe que eu levei, teve outro que eu paguei, né? Mas a pessoa, ele quis ajudar, mas não era. Mas aí eu, como eu era leiga, a pessoa, eu não sei nem como eu vou falar isso aqui. A pessoa não tinha estúdio, ele tinha só um equipamento de gravar, que gravava, sabe? E fazia aquele disco mesmo arranhado, bem. Aquela coisa de segunda. Eu disse, não, não é isso que eu quero, não. Eu já tinha perdido R$1.000 nessa brincadeira. Eu tinha conseguido mais R$1.000. E como eu não tinha ideia, e daí uma vez foi aí onde eu cheguei, eu tive contato com a gravadora Voz Music pela primeira vez. A Eliane Torres me levou lá e disse, vamos lá, vou fazer uma live lá hoje, tu vai lá conhecer o estúdio. E eu fiquei só sonhando, eu entendi desse estúdio, eu digo, Senhor, quando é que um dia eu vou estar aqui, dentro de um estúdio desse, gravando? E ali eu comecei a sonhar de acordar, daí a gente participou da live, tirou algumas fotos, eu postei, eu pensei, agora ela tá gravando mesmo. Então assim, de tantas tentativas que foram, eu fiquei desacreditado. Eu fui... Uma vez uma certa cantora chegou pra mim e disse que me convidou para a abertura do lançamento do CD dela por piedade. E aquilo me doeu. Aí a Eliane disse assim, nossa, eu não ia mais não, Rafa. Eu digo, não, eu vou. Sabe que eu vou, porque eu vou fazer a diferença. Cada um só dá o que tem. E nesse dia eu vi que Deus, ele tomou a causa para ele. Acabou. Mudei, fui cantar no Agreste, mudei de cidade. Fiquei um bom tempo entre o sertão e o Agreste pernambucano. E daí veio a pandemia, eu fiquei desempregada. Na verdade, eu estava passando por uma fase muito ruim. Eu precisava ter um controle emocional. Não estava bem mentalmente para estar trabalhando. Então eu voltei para o aconchego da minha família, né? Para perto da minha família. E foi daí que tudo começou. Veio a pandemia, eu fiquei sem emprego na cidade, eu já estava muito apavorada, estava fora da presença do Senhor. E o que acontece, surge essa oportunidade do nada para mim vir para São Paulo. O Senhor falou que ia ser um de repente na minha vida, que ia me trazer, ia me tirar de um lado para o outro, para fazer algo acontecer para mim com urgência. E assim aconteceu, porque foi do nada, eu não tinha planos de vir para São Paulo, não tinha. São Paulo era só um sonho que estava no papel e não sabia quando eu iria realizar. E daí o Senhor me colocou aqui, o Senhor, ele me resgatou, me levantou novamente, vim para um grande propósito, para uma grande obra aqui, quando eu cheguei aqui. E ali eu me firmei, que quando eu cheguei aqui, eu encontrei aquela situação, eu disse, Senhor, ou agora eu me firmo, ou agora eu me descartivei, eu não quero isso. E eu preciso ajudar a tua filha, porque um dia ela já me ajudou muito em oração. Então daí foi que eu me firmei e comecei. E o Senhor começou a me levantar. Foi daí quando veio o Wellington Santiago, que é hoje é uma grande referência no mundo gospel, que ele já gravou muitas pessoas, a Santiago Music Digital. E ele conversou comigo e foi daí que veio novamente. E daí eu comecei a soltar alguns trechinhos de alguns hinos. Aí a Liana, quando viu, ela fez, nossa, ela tá voltando a cantar. Ela se alegrou. E daí o sonho começou a renascer de novo. E foi uma confirmação tão grande que eu disse, olha Deus, eu agora só vou realmente entrar nesse mundo se o Senhor confirmar. E eu falei isso em pensamento. Eu gosto muito de orar ao Senhor em pensamento, que é para o inimigo ele não escutar e querer atrapalhar e assim deixar eu confusa. E eu fui para uma determinada igreja, estava convidada à igreja que eu faço parte hoje. Eu fui. E quando chegou lá, na hora que a cantora foi cantar, ela começou a cantar aquele hino, volte a sonhar. E eu disse, eu não vou chorar. E ela começou, volte a sonhar. E daí ela foi bem devagarzinho, até a mim. Ela me abraçou e ela disse, o Senhor diz que Ele ainda realiza sonhos na tua vida, que o sonho veio da parte dEle e que Ele está no negócio. Eu digo, então é Deus. E daí eu disse, então eu vou. E deu tudo certo. O Senhor mandou, o Senhor... Tudo que estava faltando, então veio a música Patamar de Vitória, que é a música que vocês estão escutando, foi a primeira música através de Santiago. Mas aí aconteceram alguns imprevistos e eu não pude mais ficar com a Santiago.
O Senhor, eu digo que o Senhor ele tem o tempo certo. E a gravadora que um dia eu entrei lá atrás, há 7 anos atrás, e sonhei lá dentro, foi a mesma que o Senhor assim me fez levar. Então eu digo que pode passar o tempo que for. Passaram 7 anos desse episódio. E foi a mesma que o Senhor me levou. 7 anos atrás foi a mesma que eu voltei. Ela, hoje, a Eliane trabalha lá nessa gravadora. E ela disse, mana, tá uma promoção assim, assim, assim. Tu não quer não? E eu tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair da empresa que eu tava. E eu tinha recebido as contas. Eu disse, eu quero. Tá muito barato. E daí foi aonde eu fiz. Estou fazendo um EP hoje. Fizemos o contrato, né, para eles fazerem um engajamento nas minhas redes sociais. Fizemos o videoclipe, o cover de lançamento para me colocar na mídia. E eu só tenho hoje que agradecer a esse excelente profissional, Derek, que é o que tem feito todos os meus trabalhos fonográficos. Tá aí o clipe, mesmo sendo cover, mas ele estourou, né, que foi Você, o Barco e o Mar. É muito acessado. E eu só tenho que agradecer. E tá vindo aí as próximas músicas. E tá aí. Essa foi a minha trajetória de vida. Tudo isso eu passei. Não vou dizer a você que não passa luta. Passo sim. Tem muita gente no meio gospel que se aproveita da tua inocência para poder te ludibriar. Mas há pessoas, há profissionais verdadeiros. É um garoto. Eu tenho que agradecer muito. Porque quando eu entrei no estúdio, que eu pisei para gravar, que eu fui colocar a voz, eu disse, Senhor, como o Senhor é fiel. Há 7 anos atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar sonhando. E o Senhor me traz de volta lá hoje para me realizar aquele sonho que eu nem imaginei. Tem muitas gravadoras aqui em São Paulo. E eu fiz a primeira música aqui em São Paulo. E eu não gostei do trabalho. Eu nem sonhava em voltar lá naquela gravadora. Nem sonhava. E o Senhor ele preparou tudo. Estou aí voltando aí no mês de outubro para concluir aí o EP, mais um videoclipe. E eu agradeço aí a toda a equipe da Voz Music que tem feito esse trabalho maravilhoso. Quero agradecer essa oportunidade linda de estar aqui nesse programa Expressão do Louvor. Quero só agradecer a todos que têm acompanhado. O Anderson Furtado, que tem me dado uma força, tem divulgado. Um grande homem de Deus. Então só tenho que agradecer a você, ouvinte, que para me escutar. Você, internauta, que para lá para escutar meu videoclipe, minhas músicas, curte e compartilha, que tem me ajudado a propagar a palavra do Senhor. Eu só tenho que agradecer a todos vocês. Porque se não houvesse isso, eu não seria nada. Primeiramente Deus, segundo vocês é que fazem o meu trabalho acontecer. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm feito isso acontecer. Abraço da cantora Rafaela Santiago, um beijão a todos os internautas, a você ouvinte que escuta, a você telespectador, abraço ao meu Pernambuco, a minha cidade Palmares, a toda a minha família, a minha tia Mônica que estava ali também junto na torcida, a minha mãe Margarete Santiago, Robson, ao meu assessor de agenda, ao Newton, a Águia Assessoria, que é a assessoria que eu tenho hoje. Então quero dar um abraço para todos vocês e agradecer por tudo que vocês fazem. A minha assessoria de rádio, a Daniela Monteiro. Gente, eu só sou ser grata para vocês, porque nada disso aconteceria na minha vida se vocês não estivessem comigo. Primeiramente Deus e segundamente vocês. Então meu abraço, meu carinho. Fiquem todos com Deus. Acabamos de assistir um forte testemunho para a glória de Deus. Você é bênção de Deus. Não se esqueça que você foi escolhido a dedo pelo Senhor Jesus.